Cruzeiro atrás de goleiro? Outra interrogação. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Você tem alguma mínima ideia de quantos estrangeiros atuam na Série A do Campeonato Brasileiro? Se a gente contar atletas brasileiros que estão naturalizados por outros países, como por exemplo o Maurício, além dos gringos de fato, hoje temos 164 jogadores com outras nacionalidades disputando a elite do futebol nacional. São 49 argentinos, 31 colombianos, 10 equatorianos. Essas são os países com mais representantes. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês: qual o clube da Série A com mais jogadores estrangeiros? Tem alguma ideia? Acertou quem se referiu ao Botafogo, líder disparado. São 14 estrangeiros, contra 12 do Remo e 11 de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. O Fluminense aparece com 10, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, além do São Paulo com 9. Importante registrar que para jogos do Campeonato Brasileiro você não pode relacionar mais do que 9 estrangeiros, seja como titular ou para o banco de reservas. Bragantino, Santos, Vasco e Vitória tem 8 gringos cada, Corinthians aparece com 7 estrangeiros, Bahia tem 6 estrangeiros, 5 do Cruzeiro, 4 do Curitiba, 3 da Chapecoense. O Mirassol é o time com menos gringos e seu elenco apenas 2. E Christian, um dos grandes destaques do Cruzeiro na atual temporada, entrou na mira de times europeus. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, o maior interessado hoje é o Zenit, que prepara a proposta para comprá-lo na metade da temporada. Importante registrar que o Zenit deve passar por mudanças em seu elenco. A ideia é se desfazer de brasileiros que já estão lá há algum tempo, como por exemplo o volante Wendel, como por exemplo o zagueiro Nino e até o atacante Luiz Henrique. Com as saídas, a ideia do Zenit é se fortalecer, vindo buscar atletas que atuam no Brasil. Christian tem 25 anos de idade, já soma 5 gols e uma assistência em 20 partidas. Ele já se igualou ao número de gols da temporada passada, mesmo com muito menos jogos e menos tempos de disputa. A tendência é que o Cruzeiro só aceite negociá-lo por uma proposta estratosférica. A ideia do Pedro Lourenço é conquistar títulos e ele sabe da importância do Christian dentro da engrenagem cruzeirense. Jogador comprado no início da temporada passada por só 4 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense. Você venderia o Christian por quais valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Lourenço já colocou mais de R$500 milhão em reforços do Cruzeiro em menos de 2 temporadas à frente do clube. Vale a lembrança de que no dia 29 de abril, ou seja, no finalzinho desse mês, o Pedrinho BH completa 2 anos à frente da SAF cruzeirense. Investimento em contratações de atletas superou os 500 milhões. Reforço mais caro de todos chegou nessa temporada o Gerson, comprado por 176 milhões de reais. Dá para dizer que o investimento feito pelo Pedrinho BH nesses 2 anos à frente do Cruzeiro vai muito além dos 500 milhões de reais em reforços. Isso porque, por exemplo, a folha salarial saiu de 12 milhões de reais por mês para algo na casa dos 25 milhões de reais mensais. Isso sem falar em melhorias na infraestrutura e uma série de outras circunstâncias. Queria explicar e comparar o que representam esses 500 milhões apenas em reforços com outras SAFs. O Vasco está bem perto de ser vendido para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. E a promessa é de um investimento total no departamento de futebol de 200 milhões de reais por ano, apenas com reforços. Pedrinho BH gastou 250 milhões. O Bahia foi comprado pelo Grupo City com a promessa de um aporte de R$1 bilhão em 10 anos. Só que boa parte dessa grana vai ser utilizada para pagamento de dívidas. Somente John Textor investiu mais entre todos os donos de SAFs de clubes. A diferença é que John Textor fez com que o Botafogo se endividasse de uma maneira absolutamente irresponsável. Há quem garanta que hoje o Botafogo deve na casa dos 3 bilhões de reais como sociedade anônima do futebol. Existe alguma chance de o Cruzeiro pensar em goleiro? Dá para dizer que Matheus Cunha até agora não conseguiu emplacar. Pelo menos não conseguiu convencer o torcedor cruzeirense. Você lembra que o Cássio precisou passar por cirurgia e só volta na próxima temporada. O ex-goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, contratado para ser um reserva imediato, não tem deixado uma boa impressão e mais uma vez isso ficou muito claro na derrota por 4-1 para o São Paulo no Morumbi no último sábado. Mas com a janela fechada,
só há a possibilidade de contratação de atletas desempregados antes do fim da janela internacional, aquela do dia 3 de março. Fui fazer uma busca no Transfer Market para entender as opções para o gol, se o Cruzeiro quisesse contratar um goleiro. E olha que a diretoria do Cruzeiro afirma que não está no mercado. Dá para dizer que a busca é das mais complicadas. Tem, sei lá, uns 30, 40, 50 nomes por lá. Eu não conheci nenhum dos atletas à disposição para contratar. Só por contratar é melhor investir nos atletas da base ou insistir no Matheus Cunha, que em outros tempos no Flamengo já havia mostrado capacidade. Para metade do ano a coisa muda. A partir de 20 de julho a janela reabre por aqui e o Cruzeiro vai poder, se quiser, contratar goleiros de mais nome. Só para citar Marcelo Groi, ex-goleiro do Grêmio que está no Al-Shabaab, tem vínculo só até metade do ano. Existe também uma especulação de que Lucas Perry possa deixar o Leeds, aquele mesmo que foi formado no São Paulo, fez enorme sucesso no Botafogo. O Perry foi para o Leeds depois de uma passagem boa no Lyon, começou como titular, mas nesse momento tem jogado apenas a Copa da Inglaterra. E diante desse cenário, é uma especulação de que o Perry cogita voltar ao Brasil, debate que vai ficar certamente mais para o meio da temporada. Só para completar, tem informação importante, divulgada pelo Samuel Venâncio: o Wallace foi cortado da partida contra o Barcelona, estreia do Cruzeiro nesse meio de semana na Libertadores da América. O volante desacatou uma norma de conduta e desrespeitou um companheiro de equipe, até por isso nem viajou com o time para o Equador. Que péssimo negócio fez o Cruzeiro com o Wallace, hein? E eu achei que ele daria super certo. Volante que estava entre os maiores ladrões de bola do futebol italiano, com a camisa da Udinese no Cruzeiro, apesar do custo altíssimo, superior a 40 milhões de reais para a compra dos direitos econômicos e de um salário na casa de 1.200.000 por mês, é uma negação atrás da outra. Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o Perry foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. Perry caberia no seu clube do coração? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um dos piores negócios da história do Cruzeiro e conforme o tempo passa, essa transação se torna cada vez mais negativa. Eu me refiro ao Wallace, volante comprado da Udinese em 2024 por 42 milhões de reais. Salário de 1.200.000 reais por mês. Acontece que o Wallace virou reserva total. Na atual temporada, só 7 minutos em campo, no confronto contra o Pouso Alegre em 21 de fevereiro. No último jogo do Cruzeiro contra o São Paulo, ele ainda foi afastado por conta de mau comportamento, acabou discutindo com outro atleta. Se somos 24 milhões de reais já gastos com o salário desde que o Wallace foi contratado, mais os 42 milhões de reais pela aquisição dos direitos econômicos e divide pelo número de jogos que ele disputou desde junho de 2024 e chega à incrível e preocupante marca de 1.400.000 reais por partida. Esse é o custo do Wallace com a camisa do Cruzeiro. Importante, 46 jogos, 1 gol marcado e nenhuma assistência. Não sei se você concorda, mas lá atrás, quando da sua contratação, eu imaginei que o Wallace faria sucesso no Brasil. Ele estava entre os maiores ladrões de bola do futebol italiano, mas com a camisa do Cruzeiro, uma verdadeira negação. E o fato de ganhar bem assusta o mercado. O Grêmio ainda pensou em contratá-lo em janeiro, ao tomar conhecimento de que ele ganha 1.200.000 reais mensais, descartou qualquer tipo de acordo. E o Cruzeiro deu muita, mas muita sorte de não ter vendido o Kaique no mês de janeiro. Você vai lembrar que o Como, da Itália, chegou a fazer proposta de 12 milhões de euros por 75... 12 milhões de euros
ou 75 milhões de reais. Na oportunidade, o negócio avançou, a coisa estava próxima de ser fechada quando o Dortmund apareceu com uma proposta melhor pelo Cauã Prats. O Cruzeiro acabou optando por negociar o Cauã Prats, permanecendo com o Kaique. Desde então, o lateral esquerdo de 23 anos de idade não para de se valorizar. O Kaique, entre outras coisas, foi convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti e jogou 14 minutos no último amistoso do Brasil. Isso sem falar na condição de titular absoluto com ótimas partidas, como por exemplo na vitória por 1-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Dá para dizer que o Kaique foi extremamente seguro defensivamente e apoiou sempre com muita qualidade. Entra agora no site do Transfer Market e você vai notar que ele já está avaliado em 12 milhões de euros, mas dá para cravar que o Cruzeiro nem cogita negociá-lo por menos de 15, 16, 17 milhões de euros. O único ponto de atenção em relação ao atleta é o fato de seu vínculo se encerrar em dezembro de 2027. São poucos meses até o fim do contrato. Há, porém, dentro do clube a convicção de que o Kaique nunca esperaria pelo fim do contrato para sair de graça, até pela excelente relação que tem. O jogador que chegou à Toca da Raposa com apenas 11 anos de idade, na oportunidade como atacante. Rapaziada boa, já viu aquele vídeo sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do Cruzeiro? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e um grande abraço.